Quando uma baleia colossal surge das profundezas, abrindo sua boca lentamente, os turistas prendem a respiração enquanto um brilho metálico aparece entre os dentes gigantes do animal. O que era para ser um espetáculo da natureza, rapidamente se transforma em um pesadelo inexplicável. Isso não é comida e definitivamente não é algo natural. Mas então, antes que alguém possa reagir, o objeto escorrega para as profundezas, desaparecendo nas águas escuras. O que aquela baleia estava carregando? E por que parecia querer que eles vissem? O dia estava perfeito para um passeio marítimo. O sol brilhava sobre as águas tranquilas da costa do Maine, refletindo-se nas pequenas ondulações como se o oceano estivesse salpicado de luz. A embarcação de observação partiu do porto com cerca de 15 passageiros a bordo, todos ansiosos pelo espetáculo das baleias em seu habitat natural. Para muitos, era uma experiência única. Para outros, um ritual que nunca perdia a magia. O capitão Henry, um marinheiro de voz firme e olhar atento, fez sua verificação final antes da partida. Ele tinha décadas de experiência navegando por aquelas águas e conhecia cada maré como a palma da mão. Antes de dar a ordem para zarpar, reforçou os protocolos de segurança e alertou os passageiros para manterem a calma caso uma baleia se aproximasse demais. Entre os turistas estavam Lauren e Eric, um casal recém-noivado que via no passeio uma espécie de prenúncio para suas futuras aventuras juntos. Mais ao fundo, sentados lado a lado como se fossem uma única entidade, estavam Charles e Margaret, casados há 4 décadas e ainda encantados pelo espetáculo natural que nunca deixava de surpreendê-los. A embarcação seguia em velocidade moderada quando o primeiro avistamento aconteceu. Um movimento sutil na água, um jato de ar expelido com força, sinais inconfundíveis de que uma baleia estava próxima. O grupo se inclinou sobre a borda da balsa, olhos atentos e câmeras em punho. Em poucos instantes, uma gigantesca jubarte rompeu a superfície com imponência, sua pele escura brilhando sob o sol, as nadadeiras resvalando suavemente na água. Os turistas soltaram exclamações de encantamento. A baleia parecia curiosa, movendo-se sem pressa, como se estudasse aqueles estranhos visitantes. Então, para o deleite de todos, ela abriu a boca, um gesto esperado, que geralmente precedia sua alimentação. Mas, ao invés de pequenos peixes se debatendo entre as placas de queratina, algo inesperado apareceu ali. O entusiasmo do grupo se transformou em um silêncio abrupto. Dentro da boca colossal, algo escuro e reluzente se destacava contra a tonalidade rosada das paredes internas. Não era comida. Não deveria estar ali. Uma mulher cobriu a boca com as mãos, suprimindo um grito. Eric apertou o braço de Lauren, os olhos fixos na cena surreal. O capitão Henry franziu a testa, sua postura endurecendo. Ele ajustou a direção do barco, aproximando-se cuidadosamente. "Fiquem onde estão", disse ele, a voz grave e controlada. O terror e a incerteza já haviam silenciado o grupo. Algo estava muito errado. À medida que a embarcação se aproximava, o vulto na boca da baleia começou a se tornar mais nítido. O brilho metálico, antes difuso sob a água, contrastava com algo que parecia ser um tecido encharcado, tingido de um tom avermelhado. O silêncio pesado que tomava conta do grupo foi rompido por sussurros inquietos enquanto os turistas tentavam entender o que estavam vendo. O que poderia estar ali? Então algo se mexeu sob o tecido. O momento de perplexidade se transformou em um caos de exclamações e gritos sufocados. Alguns passageiros instintivamente recuaram, outros se inclinaram ainda mais para ver melhor. Lauren agarrou o braço de Eric, os olhos arregalados. Margaret, que até então observava tudo com curiosidade serena, cobriu a boca com as mãos. O capitão Henry sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele já havia presenciado todo tipo de situação no mar, mas aquilo? O pensamento lhe golpeou como um soco no estômago. Seria possível que houvesse alguém ali dentro? A respiração do capitão ficou pesada enquanto ele puxava os binóculos, tentando dissipar o horror crescente. Ele ajustou a lente com rapidez, fixando o olhar no objeto. O vermelho do tecido não era apenas um detalhe, aquilo era sangue. O movimento debaixo do pano parecia convulsivo. Um braço, um corpo, mas então, em um instante, a verdade emergiu com clareza. O que se debatia ali dentro não era humano. Era um peixe desesperado, preso debaixo do tecido tentando escapar. O alívio foi tão forte que Henry soltou um suspiro involuntário. "Está tudo bem", ele anunciou, baixando os binóculos. "Não há ninguém ali." Os passageiros se entreolharam, ainda ofegantes.
O alívio veio em ondas, mas a confusão permaneceu. Se não era uma pessoa, então o que era aquele objeto misterioso? Henry estreitou os olhos para a estrutura metálica parcialmente encoberta pelo tecido. Algo sólido, cilíndrico, um recipiente. Mas como ele foi parar dentro da boca de uma baleia? O murmúrio dos turistas mal teve tempo de se intensificar quando a jubarte, com um movimento súbito, mergulhou de volta nas profundezas. O impacto foi tão forte que a água explodiu em uma grande onda, balançando a embarcação e arrancando gritos de surpresa dos passageiros. Henry agarrou firmemente o leme, guiando a balsa para uma posição mais segura. "Segurem-se!" ele advertiu, mantendo a voz firme. A onda os atingiu, sacudindo o barco, mas não o suficiente para causar risco imediato. O problema, porém, era outro. Se a baleia decidisse saltar, o peso colossal do animal poderia virar a embarcação em segundos. O capitão sabia que precisava afastar o grupo dali o quanto antes, mas os turistas não compartilhavam dessa preocupação. Excitação e frustração se misturavam nas expressões deles, os protestos logo se transformando em uma enxurrada de perguntas. "Capitão, não podemos ficar mais um pouco? Precisamos ver isso de perto. E aquele objeto? O senhor não quer descobrir o que era?" Henry manteve o olhar fixo na superfície agitada do oceano. Ele entendia a curiosidade deles, mas o mar não era um espetáculo previsível. Podia ser fascinante, mas também implacável. A água se acalmou e a baleia havia sumido. Mas o que ela carregava ainda martelava na mente do capitão. Uma caixa metálica. Em sua boca, a pergunta não saía de sua cabeça. Como aquilo foi parar ali? O silêncio na embarcação era absoluto. Quando os turistas já começavam a aceitar que a baleia não retornaria, a água à frente deles se agitou e a imensa criatura emergiu novamente, dessa vez perigosamente perto. O capitão Henry congelou por um instante. Jubartes costumavam manter distância segura dos barcos, especialmente de embarcações com motores. Mas essa não parecia se importar. Seu corpo deslizava suavemente pela superfície, a pele negra e cinzenta brilhando sob o sol. A respiração pesada do animal ressoou no ar e todos os passageiros prenderam a própria respiração em resposta. Então, com um movimento lento e deliberado, a baleia abriu sua colossal boca mais uma vez. O brilho metálico reapareceu, cintilando contra a luz do dia. Os turistas inicialmente hesitantes agora estavam completamente fascinados. Murmúrios e teorias começaram a circular em sussurros abafados. "O que é aquilo? Parece um baú. Talvez seja apenas lixo." O capitão Henry manteve os olhos fixos no animal. O comportamento da baleia era incomum. Ela não estava se alimentando, tampouco parecia agitada. Pelo contrário, nadava próxima à superfície com uma calma inquietante, como se estivesse esperando algo. A embarcação flutuava suavemente ao lado do gigante marinho, e Henry tomou a difícil decisão de interromper a retirada. Contra seu instinto de precaução, ele reduziu ainda mais a velocidade do motor e permitiu que os passageiros aproveitassem a visão extraordinária. "Ninguém se mova de forma brusca", ele advertiu em voz baixa, e sem gritos. Os turistas assentiram, ainda hipnotizados pela presença da criatura. Os segundos se arrastavam, cada um carregado de expectativa. Então, a baleia emitiu um som grave e ressonante, uma vibração profunda que parecia reverberar na própria água. Ao mesmo tempo, o recipiente metálico se deslocou levemente dentro da boca do animal. Henry estreitou os olhos. Agora que estavam mais próximos, conseguia ver com mais clareza. A superfície do objeto não era lisa. Havia marcas, símbolos, talvez gravações. Lauren apertou o braço de Eric. "Você está vendo isso? Parece uma espécie de inscrição." Outros turistas se inclinaram para ver melhor. O ar estava carregado de uma eletricidade quase tangível, como se algo monumental estivesse prestes a acontecer. De repente, a baleia soltou outro som profundo, ainda mais intenso, como um chamado, e suas enormes nadadeiras cortaram a superfície da água com um impacto deliberado. O objeto escorregou mais um pouco. Agora, estava a centímetros de cair na água aberta. A baleia parecia esperar por algo, ou alguém. Mas por quê? Foi nesse momento que o capitão Henry percebeu.
A baleia queria que eles pegassem o objeto. Seu instinto de marinheiro dizia que aquilo não era coincidência. O comportamento do animal, sua proximidade incomum, a maneira como mantinha o recipiente visível, tudo indicava que ela estava, de alguma forma, oferecendo-o. Com a voz controlada, mas carregada de excitação, ele instruiu os passageiros. Fiquem onde estão, não coloquem as mãos na água. Os turistas mal piscavam, tão absorvidos na cena diante deles. Henry pegou um gancho longo, normalmente usado para resgatar equipamentos caídos ao mar, e avançou lentamente até a borda da embarcação. O tempo parecia se arrastar enquanto ele estendia o bastão na direção do recipiente metálico. Todos prenderam a respiração. A ponta do gancho estava a 100 centímetros de tocá-lo. Apenas mais um instante, mas antes que pudesse alcançar o objeto, a baleia movimentou-se subitamente. A água se agitou em um redemoinho poderoso e, com um único balanço da cabeça, o animal soltou o recipiente. Ele caiu. O brilho metálico desapareceu rapidamente, engolido pelo oceano. O capitão tentou alcançá-lo, inclinando-se com o gancho esticado, mas foi inútil. O peso do recipiente o fez afundar instantaneamente. Estava perdido. Os turistas soltaram murmúrios desapontados. Eles quase tinham conseguido. Agora o mistério permaneceria sem resposta. Mas o que veio a seguir foi ainda mais inesperado. A baleia, que até então se mantinha próxima e calma, afundou sem aviso. Seu corpo gigante deslizou para as profundezas, deixando para trás apenas um rastro de bolhas. Não, murmurou um dos turistas. Ela foi embora, sussurrou alguém. A decepção espalhou-se pelo grupo. Primeiro o recipiente. Agora a própria criatura desaparecia sem deixar vestígios. O capitão Henry ergueu a mão, pedindo silêncio. Quietos, ordenou em voz baixa. Qualquer barulho pode assustar os outros animais. Todos obedeceram. Durante alguns minutos a balsa permaneceu parada. Os passageiros vasculhando a superfície da água na esperança de que a baleia voltasse. Mas o oceano estava sereno novamente. Nenhum movimento, nenhuma sombra nas profundezas. Henry apertou os lábios. Ela se foi. O mistério ficaria sem solução. Respirando fundo, o capitão retornou ao leme e, com um aperto silencioso no coração, virou a embarcação de volta para a costa. O ronco do motor preencheu o silêncio quando o capitão Henry se preparou para conduzir a embarcação de volta à costa. Mas antes que pudesse avançar, um grito ecoou pela balsa, alto e carregado de urgência. "Capitão, olhe ali!" A voz vinha de Danny, o jovem aprendiz a bordo, cuja função era aprender os segredos da navegação com Henry. O capitão girou rapidamente para encará-lo, o coração ainda pesado pela decepção da perda do misterioso recipiente. "O que foi?" perguntou, franzindo a testa. Danny não respondeu de imediato, apenas apontou freneticamente para algo na água. Imediatamente, os turistas se aglomeraram na lateral do barco, tentando enxergar o que quer que tivesse chamado a atenção do rapaz. Henry estreitou os olhos contra o brilho do sol, refletindo na superfície do oceano, e então viu, entre as ondas suaves, um brilho vermelho intenso os encarava de volta. O capitão sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Pegue o bastão", ordenou, a voz mais tensa do que pretendia. Danny agiu rápido, usando o gancho para puxar o objeto para bordo. Assim que o retirou da água, ergueu-o com as duas mãos, deixando que o sol revelasse sua verdadeira natureza. Um colar, mas não um colar qualquer. A peça era intricada, adornada com um pingente maciço, no centro do qual havia uma pedra vermelha que capturava a luz de um jeito quase hipnotizante. Um murmúrio de admiração percorreu o grupo. Henry pegou a joia, girando-a em suas mãos calejadas. O metal parecia antigo, o design sofisticado demais para ser apenas bijuteria. A pedra, ou rubi, se fosse autêntica, brilhava com um tom profundo, como se guardasse um segredo próprio. "Isso veio do recipiente, não veio?" murmurou alguém. O capitão não respondeu de imediato, mas a mesma ideia passava por sua cabeça. Teria o colar escapado da boca da baleia junto com a caixa? Ou teria sido uma coincidência impossível de ignorar? "Eu diria que sua teoria está começando a fazer sentido", murmurou Henry, lançando um olhar para Lauren, que desde o início falava sobre um tesouro perdido. O burburinho na balsa aumentou. Alguns turistas trocavam ideias empolgadas sobre naufrágios e relíquias submersas. Outros tentavam tirar fotos do colar, capturando o momento inesperado da descoberta. Mas o capitão sabia que não podiam permanecer ali para sempre. "Vamos voltar para a costa. Isso precisa ser analisado", anunciou, virando-se para o leme. A viagem de volta foi tomada por especulações. Assim que chegaram ao porto, Henry tomou uma decisão.
Ele precisava de especialistas. Divulgou a descoberta, procurando qualquer pessoa que pudesse lançar luz sobre o mistério. E rapidamente, a história atraiu a atenção da doutora Sophia Langley. Exploradora dos oceanos, arqueóloga marinha e uma das maiores especialistas em tesouros submersos da região, Sophia há anos estudava os naufrágios ao longo da costa do Maine. Quando ouviu falar do colar retirado das águas e do suposto recipiente metálico que sumira no oceano, soube imediatamente que precisava investigar pessoalmente. Algo estava escondido nas profundezas, e ela estava determinada a descobrir o quê. Sophia Langley não perdeu tempo. Assim que soube do colar encontrado no oceano, entrou em contato com o capitão Henry, que prontamente concordou em levá-la ao museu onde a joia estava sendo analisada. O brilho rubro da pedra e os entalhes na peça só aumentaram sua suspeita. Aquilo não era um artefato comum. Diante dos especialistas do museu, Sophia explicou sua teoria. Como mergulhadora profissional e arqueóloga marinha, possuía anos de experiência em expedições subaquáticas, estudando naufrágios ao longo da costa do Maine. Se houvesse mais objetos no fundo do mar, talvez até mesmo um tesouro perdido, ela era a pessoa certa para encontrá-los. O museu, intrigado com a possibilidade, forneceu as coordenadas exatas onde a baleia havia sido avistada e autorizou Sophia a conduzir uma missão de mergulho. O capitão Henry concordou em acompanhá-la, garantindo que conhecia aquelas águas melhor do que qualquer um. Com sua equipe de mergulhadores já a postos, Sophia partiu para a exploração. Assim que se lançaram na água, a pressão do oceano os envolveu. A luz do sol filtrava-se entre as ondas, criando padrões fluidos nas profundezas. O fundo do mar estava silencioso, expectante. Movendo-se com precisão calculada, a equipe desceu lentamente, os olhos atentos a qualquer vestígio de algo incomum. O objetivo era claro: encontrar qualquer indício de que o colar fazia parte de algo maior. O tempo parecia se arrastar. Cada metro de areia revolvida revelava apenas pedras, corais e restos de conchas. Sophia mantinha a respiração controlada, analisando cada detalhe ao seu redor. Então, algo brilhou. Ela congelou. Sinalizando rapidamente para a equipe, nadou na direção do reflexo. À medida que se aproximava, as linhas daquilo que estava enterrado começaram a tomar forma. Um baú. Seu coração disparou. O mesmo material, os mesmos entalhes, mas este estava ali há muito mais tempo. Parcialmente coberto por sedimentos, como se tivesse repousado no fundo do oceano por séculos. Sophia não precisava de mais provas. Se havia 2 baús, isso significava uma coisa: poderiam haver mais. Ela ergueu o olhar para o leito marinho ao redor e algo chamou sua atenção. Entre os corais e algas, um brilho dourado piscou à distância. Ela sentiu um arrepio na espinha. O que quer que estivesse escondido ali não era apenas uma coincidência. Sophia impulsionou-se para frente, cortando a água com determinação. O brilho dourado à distância parecia chamá-la, e a adrenalina pulsava em suas veias a cada braçada. À medida que se aproximava, sua mente tentava processar o que via. E então, a verdade se revelou. Não era apenas um objeto. O fundo do oceano estava pontilhado de relíquias antigas, joias ornamentadas, peças de cerâmica finamente trabalhadas, cruzes e símbolos religiosos esculpidos com detalhes impressionantes. Alguns artefatos estavam parcialmente cobertos por areia, outros enredados entre algas e corais. Tudo ali, intocado, esperando para ser descoberto. Sophia prendeu a respiração, mesmo debaixo d'água. Sinalizando com urgência, chamou sua equipe. Os mergulhadores rapidamente se juntaram a ela, os olhos arregalados diante da magnitude do achado. O trabalho começou imediatamente. Cada peça precisava ser escavada com precisão. Cada movimento deveria ser calculado para evitar qualquer dano ao que poderia ser um pedaço inestimável da história. Enquanto trabalhavam, a mente de Sophia fervilhava de perguntas. Como essas relíquias foram parar aqui? Teria sido um naufrágio? Quantos navios poderiam estar escondidos sob essas águas? O que aconteceu com as pessoas que os transportavam? Aquela descoberta era mais do que um tesouro. Era um enigma esperando para ser decifrado. Depois de garantir que os itens estavam protegidos, a equipe começou a subida de volta à superfície, levando consigo as peças de um passado perdido no tempo. Assim que emergiram, o mundo tomou conhecimento.
A notícia se espalhou rapidamente e, em pouco tempo, jornalistas curiosos e especialistas se reuniram para ouvir os detalhes da expedição. O brilho nos olhos de Sofia refletia sua empolgação enquanto descrevia a descoberta, destacando o trabalho incansável de sua equipe, incluindo Danny, o jovem aprendiz que, sem saber, dera início a tudo ao avistar o colar misterioso. O museu, fascinado com os achados, imediatamente iniciou o processo de catalogação e preservação. Pesquisadores se aprofundaram no estudo das peças, tentando rastrear sua origem e reconstruir a história por trás do tesouro submerso. O capitão Henry e Sofia foram convidados a integrar as investigações. Seu conhecimento sobre o mar e sua intuição aguçada seriam essenciais para desvendar os segredos que aquelas águas ainda guardavam. Mas ambos sabiam que aquilo era só o começo. A descoberta de hoje poderia levar a mais perguntas, mais mistérios, mais revelações sobre um passado que ninguém jamais imaginou. O oceano ainda tinha muito a contar. Agora imagine um homem idoso lutando contra as falhas de sua própria memória, seguindo uma cadela exausta que implora por ajuda. Ao chegar ao terreno baldio, ele se depara com filhotes indefesos escondidos sob um carro abandonado. Sua mente vacila, questionando-se se tudo aquilo é real ou apenas mais uma peça pregada pelo Alzheimer. As perguntas começam a surgir. Ele conseguirá lembrar de cuidar deles? Eles estarão seguros com ele? Ou será que seu esquecimento poderá colocar as vidas frágeis em risco? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!